Olá pessoal, eu sou Barrete Reis e este é mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Nós queremos lembrar a você que, como prometido, estamos aqui hoje, dia 16 de julho, para trazer o primeiro vídeo sobre o assunto 10 razões porque eu não sou calvinista. Antes de entrarmos propriamente no assunto, eu quero pedir a você que inscreva-se no nosso canal e, inscrevendo-se no nosso canal, você libera para nós outros ativos, outras propriedades do YouTube e que você precisa de um determinado número de inscritos para poder participar dessas outras qualidades ou desses outros dispositivos que o canal pode oferecer. Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, acione o sino de notificações, isso também é muito importante, porque acionando o sino de notificações, todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo, você recebe o vídeo automaticamente e ele fica para você assistir em primeira mão, tá certo? Então você vai ser logo atendido e principalmente agora que estamos aí com esta série de razões, talvez seja do seu interesse receber as seguintes razões porque eu não sou calvinista. Tá bom? Então faça estas duas coisas, inscreva-se, acione o sino de notificações e seja bem-vindo à nossa primeira razão porque eu não sou calvinista. O estranho Deus calvinista. Esta é a primeira razão porque eu não sou calvinista e eu vou explicar o assunto daqui a pouco. Antes de entrarmos no assunto, quero lembrar a você que o mais recente vídeo do nosso canal é A Fé Sem as Obras é Morta, que é um estudo sobre a posição de Tiago sobre a fé e a posição de Paulo sobre a fé. Nós estamos tratando este assunto de uma forma esclarecedora neste vídeo que você encontra também no nosso canal do YouTube. Agora nós queremos pedir licença a você, porque vamos sumir da sua tela e vamos dar continuidade ao assunto em pauta. Então, muito bem. Toda a construção sobre Deus, seja em ambiente filosófico, seja das informações extraídas das Escrituras, tem caráter antropomórfico. Caracteristicamente, todas as comparações, explicações e descrições sobre sua personalidade, sua atitude e até mesmo características físicas são produzidas com essa condição. O que isso significa? Significa que todas as informações que nós recebemos sobre Deus, sejam elas de caráter revelacional, ou seja, extraído das Escrituras, elas estão em um ambiente antropomórfico. Vamos exemplificar isso que estamos dizendo aqui. Então, primeiro, o que é antropomorfismo? O que é uma linguagem antropomórfica? É uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos a Deus ou a deuses, elementos da natureza, animais e constituintes da realidade em geral. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica, mas, não obstante, o Deus dos hebreus também é apresentado com esta linguagem pelos profetas. Então, todos os homens que falaram sobre Deus, que falaram das suas revelações sobre Deus, que falaram da sua comunicação com Deus, todos eles usaram uma linguagem antropomórfica para descrever Deus ou para dizer as qualidades deste Deus. Vamos a um exemplo. Então, está aí, antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui característicos aspectos humanos a Deus, deuses, elementos da natureza, animais e constituintes da realidade em geral. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica, mas, não obstante, o Deus dos hebreus também é apresentado com essa linguagem pelos profetas. Observe, Salmo
11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Vamos lá. O que temos aqui nesse texto de antropomorfismo? Temos um Deus que está assentado em um trono, um Deus que tem olhos e um Deus que as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Toda esta linguagem é antropomórfica, ou seja, por necessidade, para que o homem entenda a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, o seu poder e domínio sobre todas as coisas, então, antropomorficamente, dizemos que ele está em um trono. E o seu trono é um trono elevado, ele está nos céus. Mas por necessidade, este Deus precisa de um trono, como os reis dos homens precisam? Não. Então, esta é uma linguagem antropomórfica para descrever um objeto que Deus usa como se esse objeto fosse um objeto necessário para representar toda a soberania de Deus. Não é assim que funciona. Deus não precisa deste trono físico para que ele seja soberano sobre todas as coisas. Nesse mesmo texto, falamos sobre os seus olhos. Ora, parece aqui que Deus, por necessidade, precisa de olhos para enxergar. Mas a realidade é que isto é uma linguagem antropomórfica. Os homens, os seres humanos, as criaturas, precisam de olhos. Logo, nós entendemos em uma linguagem antropomórfica que Deus também precisa de olhos. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Observe aqui que tamanho seriam estes olhos para demonstrar que Deus está com seus olhos em todo lugar. Na realidade, é uma linguagem antropomórfica, porque para que Deus contemple os bons e os maus, ele não precisa necessariamente de olhos, e assim os olhos não precisam estar fisicamente em todos os lugares para contemplar os maus e os bons. Tudo isso é uma linguagem antropomórfica. Para que nós possamos compreender que também no Novo Testamento as linguagens são antropomórficas, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Novamente aqui, uma linguagem completamente antropomórfica. Muito bem. Continuando. Para os filósofos e teólogos medievais, como Santo Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274, os valores são considerados transcendentes, porque resultam de doação divina. E o homem moral só pode ser alguém que obrigatoriamente ama e teme a Deus. Então, para Tomás de Aquino, todos os valores morais são adquiridos, são provenientes da doação divina. Então, Deus coloca no homem valores morais. Isso é um teólogo reconhecido que está dizendo. Então, tudo que nós aprendemos sobre o que é moral provém de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino. Muito bem. Para Immanuel Kant, que viveu em 1724 e 1804, também um filósofo, um pensador, a ação moral tem caráter autônomo, pois o homem é o único ser capaz de se determinar por meio de leis que a própria razão estabelece. Assim, a moral iluminista é racional e laica e acentua o caráter individual e o seu direito de contestação. Entretanto, aspira por encontrar o núcleo comum de valores universais. Logo, para Immanuel Kant, a ação moral ela existe apenas na criatura homem, no ser humano. Por quê? Porque só ele é capaz de se determinar por leis
que a própria razão estabelece. Então, racionalmente, o homem estabelece leis e estas leis, ela é racional e laica, ou seja, não é uma lei religiosa, não é uma lei proveniente da crença, e sim da razão. E, de qualquer forma, ele acentua aqui que, de alguma maneira, o homem, as criaturas, procuram por valores universais. Ou seja, existe um núcleo que leva todos os homens a ter, em determinado grau, a mesma moral em todo o planeta. Isso é um pensamento de Immanuel Kant. Então, nós temos aqui dois pensamentos divergentes e nós vamos falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco. Antes disso, nós queríamos pensar aqui um pouco sobre o que disse Jacó Arminio. Ele é o melhor ser, falando sobre Deus. Ele é o primeiro e principal bem. E a bondade propriamente dita, tão pronto a se comunicar como é possível que ele se comunique. Interessante esta frase de Jacó Arminio. E ele vai falar que ele é o melhor ser, ou seja, entre todas as criaturas que existem, o melhor ser existente, e alguns gostam de contestar esta ideia de existência, mas não é esse o assunto que nós queremos demonstrar aqui. Nós queremos falar sobre esta qualidade deste ser. Ele é o primeiro e principal bem. Então, para Jacó Arminio, se nós formos associar o pensamento de Jacó Arminio ao pensamento de Tomás de Aquino, todo o bem que o homem pode adquirir, ele vem do principal e melhor ser, daquele que é o principal bem, a bondade propriamente dita. Então, se o homem entende alguma coisa sobre bondade, que Jacó Arminio classificou Deus como o melhor ser e propriamente a bondade, qualquer coisa que o homem entenda por bondade, segundo nosso querido Tomás de Aquino, ela vem de Deus. Então, pronto a se comunicar, como é possível que ele se comunique. E a linguagem que Deus escolheu para se comunicar foi o antropomorfismo. Vamos seguir. Então, o ápice da comunicação antropomórfica, a encarnação de Deus entre os homens é uma declaração austera e própria, apenas possível em um ser imensuravelmente superior, o qual dos homens faria semelhante ato. Então, voltando ao assunto antropomorfismo e esta linguagem, nós estamos aqui entendendo que o ápice desta comunicação, a forma mais brilhante que Deus decidiu se comunicar com o homem, não foi apenas falando de forma inteligível para o homem, mas agora tornando-se homem, assim ele se comunica de forma clara e evidente com os homens. Então, se há algo mais esplendoroso na comunicação divina, tem esta posição do Deus verdadeiro e eterno, tornar-se semelhante aos homens. Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não haveria melhor forma de comunicação de Deus com os homens do que tornando-se homem. A encarnação. Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, observe que este Deus encarnado, ele se torna tão semelhante aos homens, capaz de demonstrar através desta encarnação o melhor bem, a melhor justiça, o melhor amor, através desta
comunicação, essa comunicação antropomórfica. Verso 10, 21, ainda falando desta posição da encarnação, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, novamente, Jesus está mostrando esta forma de comunicação de Deus para com os homens. Ela é tão comum aos homens que não era necessário nenhuma forma de inteligência superior para que o homem pudesse entender a linguagem de Deus. Ao homem comum, aos pequeninos, é possível a comunicação de Deus, porque é uma linguagem altamente antropomórfica. Ainda falando desta encarnação, Jesus chorou. João 11:35, esta semelhança conosco, essa particularidade do nosso Deus e a sua capacidade de se comunicar com os homens. Ainda Mateus 26:42, e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a sua vontade. Mais uma vez, Jesus demonstrando toda a deficiência humana na sua encarnação, deseja que, se fosse possível, a sua carne, assim como os homens sofrem a sua dor, assim Jesus, demonstrando que, como homem também sofreu verdadeiramente as dores que iria passar, solicita, pede que fosse possível passar aquele cálice, mas faça-se a sua vontade, demonstrando toda esta qualidade de comunicação. Ainda sobre o ápice da comunicação antropomórfica, a morte na cruz. O projeto de comunicação entre Deus e o homem foi restabelecido na cruz do Calvário e o caminho da vida desobstruído definitivamente. Marcos 15:38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Filipenses 2:8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Muito bem. 3 atributos do Deus da Bíblia. Etimologicamente, justiça. Etimologicamente, este é um termo que vem do latim justitia. É o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais ou por mediação através dos tribunais. Observe aqui que a definição de justiça nos leva a entender que é possível ao homem compreender a justiça por mecanismos automáticos ou intuitivos. Ou seja, se o nosso célebre Tomás de Aquino tem razão, então esta intuição, estes mecanismos automáticos, eles provêm desta doação de Deus ao homem sobre o que é moral, sobre o que é justiça, sobre o que é bem, sobre o que é mal. Salmo 71:19. Falando ainda deste Deus da Bíblia e os seus atributos. Salmo 71:19. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Perceba, o salmista aqui faz uma comparação de forma antropomórfica sobre o que é a justiça de Deus e que não há ninguém semelhante a ti. Ou seja, qualquer forma que o homem entenda por justiça, ainda assim, qualquer forma, qualquer atitude de um homem que tenha alguma possibilidade de ser justa, ainda assim
ela não é semelhante à justiça de Deus. Ora, se nós entendemos que um atributo de Deus, da Bíblia, do Deus da Bíblia, é justiça, então nós vamos entender também de maneira antropomórfica que a justiça de Deus é maior que a justiça dos homens. Segundo ponto e atributo do Deus da Bíblia, o amor. O amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. O amor motiva a necessidade de proteção e pode se manifestar de diferentes formas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aqui um atributo do Deus da Bíblia, o amor, que é um sentimento de carinho e demonstração de afeto, que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Só existe esta comunicação de amor quando os seres envolvidos têm esta capacidade, ok? Então, o Deus da Bíblia tem sim esta capacidade de demonstração do seu amor pela humanidade, e ele fez isso. E como nós estamos falando do Jesus encarnado, aí está uma grande demonstração de amor que veio através do sacrifício de Deus pela humanidade. O outro atributo do Deus da Bíblia é a ira. 3 atributos do Deus da Bíblia. Terceiro atributo, a ira. Ira, raiva, sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor que, normalmente contra uma ou algumas pessoas, é gerado por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva. Oséias 11:9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Observe, Deus aqui está dizendo que não vai executar a sua ira, não vai se fazer semelhante aos homens. Ele é Deus. Ele não vai voltar para destruir Efraim, porque ele é Deus e não homem. Ele é santo. Então, mais uma vez aqui, nós entendemos que Deus de verdade se ira, mas a ira de Deus não é uma ira semelhante à dos homens, ou não é igual à dos homens, que não há nenhum momento em que essa ira passe. Vamos lá, vamos dar continuidade. O estranho Deus calvinista. Então nós estudamos anteriormente na posição do teólogo renomado que nós falamos aqui e citamos no início, que é Tomás de Aquino. Teologicamente, os valores morais são considerados transcendentes, porque resultam de doação divina. Poderia o ser doador ter valores morais inferiores às suas criaturas? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Justiça, amor e ira. Poderia o estranho Deus calvinista ter valores morais inferiores aos da sua criatura? Se é uma doação divina, seja a justiça, seja o amor, seja a própria ira, uma doação destes valores, eles são doação divina, poderia ser que os doou ter valores morais inferiores às suas criaturas? Mas vamos partir para a posição de Immanuel Kant. Filosoficamente, o homem é o único ser capaz de se determinar por meio de leis que a própria razão estabelece e assim define entre certo e errado. Muito bem, então o homem, por ser um ser racional, estabelece e assim define entre certo e errado. Se é a razão humana quem define o que é certo e errado, o que é moral e o que não é moral, poderia a razão humana ser capaz de estabelecer leis superiores em termos morais a que Deus decreta? O estranho Deus calvinista. Ele não consegue se enquadrar nem sendo o doador dos valores morais
e ele também não consegue se enquadrar em uma ideia que o homem estabelece os valores morais através da sua própria razão. O estranho Deus calvinista não cabe nem na teologia, por ser o doador de valores morais, e ele doaria valores morais inferiores às suas criaturas, e ele não se enquadra no pensamento filosófico de Immanuel Kant, quando diz que é a razão humana que estabelece e define o que é certo e errado, e mesmo assim, esta razão humana consegue estabelecer princípios morais mais elevados do que o próprio Deus calvinista. Vamos dar continuidade para você entender. O estranho Deus calvinista. A dúvida. O ser humano apresenta naturalmente um prévio saber sobre Deus. Pela teologia ou filosofia idealizada de forma antropomórfica, as qualidades morais deste Deus. Aproximando-se das Escrituras e do próprio Deus, o reconhece como sendo a fonte da moral humana. O estranho Deus calvinista se promove e ganha espaço na mente humana, justamente desfazendo toda a primeira impressão construída à distância sobre Deus. De perto, este Deus não consegue transmitir os valores que antes idealizávamos e passamos a não reconhecer nele o que antes tínhamos construído sobre justiça, amor e ira. Vamos tentar aqui falar um pouco sobre isto. O que nós estamos tentando dizer aqui sobre esse estranho Deus calvinista é o seguinte. Ora, se Deus é a fonte da moral humana, e nós, mesmo quando estamos distantes de Deus, percebemos o que é justo, o que é amor, o que é ira, mesmo que de uma forma ainda deficiente, mesmo que de uma forma ainda não completa, mesmo que de uma forma que não alcançamos todo o amor e justiça e a própria ira de Deus, como é que quando nós nos aproximamos deste Deus, a impressão que temos é que ele não é o Deus em que nós desejamos nos aproximar dele? Ninguém deseja em primeiro momento, se aproximar do Deus calvinista. Não há um desejo natural nos homens de aproximação deste Deus calvinista. E por que não há? Porque o Deus calvinista, quando está distribuindo a sua justiça, o seu amor e a sua ira, ele contraria todas as outras informações que recebemos dos nossos pais, que recebemos dos nossos antepassados e daquilo que a nossa própria razão constituiu como justiça, amor e ira. Jó 42, 5. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Jó está dizendo que ele tinha uma percepção sobre Deus. Ele tinha uma percepção sobre quem era Deus. E nós notamos que na caminhada de Jó, ele vai fazer algumas declarações. Ele vai dizer que o que sucede aos bons sucedem aos maus. Ora, Jó está enganado, porque quando Jó se aproxima de Deus, ele nota que não é assim. Deus tem cuidado com os que são seus, e tanto é assim que depois de ter dado uma aula sobre a sua divindade, Jó agora reconhece que antes ele apenas tinha um conhecimento tardio, deficiente sobre Deus, mas ao se aproximar de Deus, ele viu que a justiça de Deus era completamente diferente daquilo que ele idealizou. Então, a aproximação de Jó de Deus fez engrandecer no pensamento de Jó a justiça, o amor e a ira de Deus. Ele entendeu melhor a justiça, o amor e a ira de Deus. E Jó foi recompensado, mesmo depois de todo o seu sofrimento. Por quê? Porque Deus tinha visto lá no princípio que Jó era um homem justo. E aos olhos de Deus, ele retribui, ele paga de volta, ele traz de volta para Jó todos os benefícios que Jó tinha antes e anteriormente. Ok? Então, a aproximação
fez com que Jó reconhecesse Deus como superior a tudo aquilo que ele pensava ainda de longe. Vamos continuar. O Deus calvinista e a justiça da salvação psicopata. Primeiro, criou os homens impondo-lhes o decreto da queda. Traçou um plano de salvação. Segundo, traçou um plano de salvação para salvar aos que decretou a queda. Terceiro, o decreto da queda atingiu a todos os homens. O plano soterológico elaborado de forma justa não é capaz de desfazer totalmente a eficácia da queda. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você memorize aí, e nós vamos estar repetindo isto aqui. O Deus calvinista, ele é um juiz que proporcionou uma salvação psicopata. Por que isso? A psicopatia é algo que é impossível de se relacionar com os outros. Não é possível alguém que seja psicopata ter uma perfeita relação harmônica com os seus semelhantes ou até mesmo com outros que lhe são ali próximos. E este Deus calvinista, ele tem uma justiça e uma salvação psicopata. Primeiro, ele cria os homens e eu sei que eu vou ser acusado aqui de criar um espantalho, mas esta é a realidade. E as consequências das crenças calvinistas nos levam a isto aqui que nós estamos informando. Criou os homens, impondo-lhes o decreto da queda. Esse pensamento contraria toda e qualquer narrativa das Escrituras sobre a criação. Por quê? Olha só, Gênesis 1:31 são narrativas bíblicas sobre a criação. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Voltando ao que falamos antes, ele criou os homens impondo-lhes o decreto da queda. Ora, se Deus contraria toda e qualquer narrativa das Escrituras sobre a criação, como que ele pode ter feito o homem muito bom, como estamos lendo aqui em Gênesis 1:31, se ele já criou parte destes homens para uma queda, e esta queda era irreversível? Outra, ele criou todos os homens para a queda, e não homens para serem eleitos. Por quê? Porque o primeiro homem e todos os homens, em consequência disso, se em Adão eles caem, também em Adão deveriam recuperar a oportunidade, mas não. De Adão é que é dividida a raça dos eleitos e dos não eleitos. Ora, como pode ser este Deus que criou o homem muito bom ter criado o homem para cair? Como que Deus, que criou o homem reto, o criou decretando-lhe a queda ou o deslize? Ora, então Deus não o criou o homem austero, reto. Por quê? Porque dentro do homem estava já um decreto de morte e um decreto de erro e um decreto de queda. Então, não foi os homens que procuraram e buscaram, como nós lemos no texto, muitas astúcias. Não, foi o próprio Deus quem colocou a astúcia no homem, que ele não criou reto, pois o criou astucioso, impondo-lhe o decreto da queda. Ponto 2, traçou um plano de salvação para salvar aos que decretou a queda. É impossível achar qualquer relação com a moral humana quando o Salvador foi o mesmo que provocou a desgraça. É impossível achar qualquer relação com a moral humana quando o Salvador foi o mesmo que provocou a desgraça. Observe aqui que nós temos uma incompatibilidade de justiça. Nós temos uma incompatibilidade com a justiça que é humana,
com esta justiça que nos é apresentada pelo Deus calvinista. Ora, a moral humana estabelece um princípio. Eu não posso ser o próprio Salvador quando eu quis cometer a desgraça. Se eu faço isso, se eu quis o mal de alguém, eu não posso agora querer recebido de forma moral como se fosse o próprio Salvador. É como alguém que depois de dar 10 tiros em ou um apenas tiro, vamos colocar desta forma, como alguém que deu um tiro letal em um lugar que, por conhecimento, digamos assim, deste atirador, deu em um lugar letal. Digamos que deu um tiro na cabeça de um indivíduo de forma letal para o matar. E aí, ao mesmo tempo, este homem que disparou este tiro, imagina salvar aquele homem por quem ele decretou a morte através daquele tiro. Então ele estabelece agora um grande plano de salvamento, levando aquele homem em quem ele atirou para o melhor hospital. Seria, depois de ter conseguido ou logrado êxito em ter salvo aquele homem em quem ele disparou, alguém consideraria que ao disparar e ao salvá-lo, porque gastou todo o seu recurso para salvar aquele homem, este ato de dar o primeiro tiro, o primeiro passo, foi um ato moral? E seria moral para demonstrar a toda a humanidade a justiça deste que atirou, solucionar o problema causado por ele? Não há nada que nos leve a um pensamento moral sobre este Deus e esta salvação psicopata. Terceiro, o decreto da queda atingiu a todos os homens. O plano soterológico elaborado de forma justa não é capaz de desfazer totalmente a eficácia da queda. Por que não? Porque ele diminui a excelência do sacrifício. Diminui como? Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Observe, é um texto de Romanos, o texto áureo, o livro excelente dos calvinistas, em que a comparação da queda e o juízo provocado pela ofensa que trouxe todos os homens à condenação, segundo as Escrituras, também o ato de justiça de Deus, que é o envio do seu Filho, a graça, a morte, a encarnação, o ápice da comunicação antropomórfica, que é Jesus Cristo homem, ele é um ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ora, não haveria justiça no plano soterológico se ele só atingisse uma parte da humanidade, quando, segundo o Deus calvinista, o decreto da queda levou todos os homens à queda. É isso que o texto de Romanos diz. Todos os homens, por uma só ofensa, foram condenados. Ora, mas no plano soterológico do Deus calvinista, só os eleitos são restaurados. Mas aqui, o plano de salvação, e aqui não tem nenhum tipo de universalização, nem de salvação universalista, nada disso. Nós estamos dizendo que houve um ato de justiça da parte de Deus, que é proporcionada a todo que crê. Há uma justiça aqui. Há uma justiça aqui. Se todo o que crê será salvo, então o ato da morte de Jesus não é um ato injusto, porque ele é compatível com a queda. Se a queda trouxe a condenação a todos os homens, a morte de Cristo também traria ou pode trazer a justificação a todos. Permitir uma injustiça é abrir
todas as outras que virão é abrir caminho. Willy Brandt disse: permitir uma injustiça é abrir caminho para todas as outras que virão depois. Se há justiça neste Deus calvinista, ele abre a porta para todas as injustiças que o homem comete. Por quê? Porque não há justiça no ato daquele homem que disparou uma bala e porque tinha recursos para salvar aquela vida, acha que isso é justiça. Não há justiça nenhuma no seu primeiro ato e logo não há moral na injustiça. Não era necessário disparar o primeiro tiro se eu mesmo, para provar que eu poderia salvar a humanidade, ou para salvar aquele homem que eu disparei o tiro. Então, a injustiça, permitir uma injustiça, e Deus permite uma injustiça quando, segundo a teologia calvinista, permite que por um ato de um homem só a queda venha a todos os homens e não existe reconciliação para todos os homens. Isto é uma injustiça. Ora, se a queda trouxe todos os homens à condenação, é justo que haja também algo que faça salvar a todos os homens, que é Jesus Cristo e a sua graça. O Deus calvinista e o seu amor passional. É egoísta a ponto de agir sem medir as consequências e avaliar méritos. É incapaz de superar as demonstrações de amor narrados nas Escrituras. Exige do homem um amor que ele mesmo é incapaz de oferecer. É egoísta a ponto o Deus calvinista e seu amor passional. É egoísta a ponto de agir sem medir as consequências e avaliar méritos. Vamos ler um texto das Escrituras para nós analisarmos se o Deus calvinista é o Deus da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 9, verso de número 5. Não é por causa da tua justiça, Deus está falando com Israel, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra. Não é pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra. Mas, olha a avaliação de méritos aqui que Deus está fazendo. A avaliação de méritos. Então, o amor do Deus calvinista é passional, ele não avalia méritos. Mas aqui nós temos uma avaliação de méritos. Vamos continuar. Mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Segundo ponto e avaliação de méritos, consequências e avaliações de méritos. E para confirmar, ainda Deuteronômio 9:5, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então observe, Deus está cumprindo a sua palavra porque, avaliando os méritos das nações que estão sendo expulsas, Deus notou impiedade nelas. E a impiedade nelas gerou em Deus uma razão para expulsá-las. Certo? Uma avaliação de méritos. Segundo ponto, Deus, ao confirmar a sua palavra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ora, quais são digamos assim, as palavras de Deus dirigidas, por exemplo, a Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Abraão fez. Sacrifica o teu filho. Abraão foi ao sacrifício. Ora, Deus viu e imputou em Abraão justiça. Então Deus tem que cumprir a sua palavra a Abraão, porque avaliou méritos de Abraão. Então o amor de Deus não é um amor passional e nem egoísta, que não mede consequências e nem avalia méritos. Segundo ponto, é incapaz de superar as demonstrações de amor humano narrado nas Escrituras. Então, o amor deste Deus calvinista, ele é incapaz de superar as demonstrações de amor humano, inclusive
das demonstrações de amor humano narrados nas Escrituras. Ora, nós temos por percepção, na nossa vida e nosso cotidiano, muitas demonstrações de amor. Mas mesmo que alguém diga, mas o que vale é o que está escrito, este Deus calvinista, ele é incapaz de demonstrar ou de superar até o amor humano. 2 Samuel 9:1. E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? Observe que este amor de Davi por Jonatas estabelece um princípio de amor tão elevado que ele quer fazer o bem a alguém da casa de Saul. Já o Deus calvinista, ele é incapaz de superar essa demonstração de amor. Ora, por quê? Porque não há nenhuma possibilidade deste Deus calvinista superar este amor que é demonstrado por Davi. Porque mesmo tendo recebido mal de Saul, mesmo tendo sido perseguido por Saul, Davi deseja fazer o bem a Saul por amor a Jonatas. Terceiro ponto, exige do homem um amor que ele mesmo é incapaz de oferecer. O Deus calvinista e o seu amor passional exige do homem um amor que ele mesmo é incapaz de oferecer. Lucas 6,35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem e emprestai. Isso é fala de Jesus encarnado, Deus, segundo a nossa crença. Sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ora, aqui nós temos um texto das Escrituras dizendo que Deus é benigno até para os ingratos e maus. Entretanto, o Deus calvinista não é assim, porque o Deus calvinista separou entre eleitos e réprobos e não tem nenhuma demonstração de amor pelos réprobos. Mas não é isso que ele exige de nós. Ora, um réprobo, nós podemos considerá-lo inimigo de Deus, mas mesmo aos inimigos, ele exige que nós fazemos o bem e emprestamos, sem nada esperar, e será grande o nosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Ora, quando Jesus diz que nós seremos filhos de Altíssimo se tudo isso fizéssemos, ele está dizendo que, ora, o motivo por que vocês vão ser filhos de Altíssimo é que vocês vão se parecer com ele. Ou seja, a distribuição do amor de Deus pelos homens, ele é capaz de superar a ingratidão e os malfeitos da humanidade. Mas, entretanto, este amor do Deus calvinista é incapaz de atingir os réprobos. O Deus calvinista e a sua ira eterna. Em nome da ira, o Deus calvinista pisa sobre a palavra escrita. Salmos 35. O Deus calvinista, em nome da ira, pisa sobre a palavra escrita, porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jeremias 3:12. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Enquanto o Deus das Escrituras não conserva a sua ira eternamente, o Deus calvinista e a sua ira eterna não sai jamais de sobre os réprobos. Não há nenhuma ou nenhum texto das Escrituras que apoie uma ira eterna de Deus sobre nenhuma de suas criaturas. Todas as vezes que nós lemos os textos das Sagradas Escrituras, nós percebemos um Deus capaz e misericordioso a ponto de suspender a sua ira e derramar sobre os homens o seu amor, a sua benignidade e a sua misericórdia.
O Deus calvinista e a sua ira eterna não tem prazer em ser benigno. Segundo ponto, não tem prazer em ser benigno. Tudo isso contrariando as Escrituras. Miqueias 7,18. Quem é Deus semelhante a ti? Olha, já temos aqui uma comparação. Quem é Deus semelhante a ti? Comparando com outros deuses. Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Enquanto o Deus das Escrituras, que não é o Deus estranho calvinista, tem prazer na benignidade, o Deus calvinista sente prazer em enviar réprobos para o inferno. Ele nunca retirou a sua ira de sobre os réprobos. Mantém a sua ira constante e eternamente sobre aqueles que, segundo a teologia calvinista, colocou no mundo como réprobos. Ponto 3. Não retira a ira de sobre os réprobos. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Enquanto João 3,36 dá uma alternativa para aqueles que creem no Filho têm a vida eterna, enquanto o Deus das Escrituras promove a ideia de que há sim uma alternativa para todos aqueles que foram condenados pela queda, o Deus calvinista e a sua ira eterna jamais retira a sua ira. Então, não há aqui nenhum tipo de sugestão no texto de que há uma intenção de quem o escreveu de promover a ideia de que só retirada a ira de quem for eleito. Não, pelo contrário. Aqui o texto mostra claramente que o que nos falta é crer no Filho. Automaticamente, quem crê no Filho sai da condenação e tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê no Filho e não sobre alguém que Deus o elegeu para ser réprobo. Então, a alternativa, a grande comissão, a grande vantagem dessa comunicação antropomórfica nos leva a perceber que este Deus que nós cremos, o Deus das Escrituras, e que por osmose, digamos assim, percebemos na conduta moral de determinadas pessoas, este Deus não é o Deus calvinista. É um outro Deus. O Deus calvinista não tem apoio escriturístico, nem para a sua justiça, nem para o seu amor e nem tampouco para a sua ira. Muito bem, aqui estão as referências que lemos, Salmos 35, Jeremias 3,12, Miqueias 7,18 e João 3,36. E vamos à nossa conclusão do nosso vídeo. Conclusão. O estranho Deus calvinista não é o revelado pelas Escrituras. Então, nós vamos correr as Escrituras e fora alguns textos retirados do seu contexto imediato, construíram uma ideia que foi retirada da mente de alguns homens e que se alastrou como sendo este o Deus perceptível. Mas o Deus calvinista, sua justiça, ira e amor, ou sua justiça, amor e ira, como estamos apresentando neste vídeo, sua justiça, amor e ira não são compatíveis com o Deus revelado pelas Escrituras. Segundo ponto, o estranho Deus calvinista não é a fonte da moral humana. O estranho Deus calvinista não é capaz de transmitir ao homem aquilo que o homem tem na sua própria moral, seja ela conquistada pela doação de Deus ou seja ela conquistada pela razão humana, como dizia Immanuel Kant. De qualquer uma destas formas, a moral humana não consegue estabelecer no Deus calvinista aquela moral que pela razão nós determinamos ou aquela moral que é doada por Deus. Por quê? Porque, segundo Tomás de Aquino,
a moral vem de Deus. E não é possível que um ser altamente moral, como nós entendemos antropomorficamente, este ser transmita uma moral aos homens menor ou menos elevada do que a sua própria moral. 3. O estranho Deus calvinista não é evangélico. Não pode ser anunciado com a verdadeira coerência entre anúncio e consequência. Não é evangélico porque quando eu transmito noções a qualquer um que ainda não tenha conhecido o Deus verdadeiro, ele jamais perceberá no Deus calvinista coerência entre o anúncio e consequência. Vou exemplificar. Quando eu digo a alguém, creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa, quando eu afirmo isso para alguém, esta mensagem não é compatível com o Deus calvinista, porque o Deus calvinista não salva quem crê, o Deus calvinista salva quem foi eleito. Então, a transmissão fica danificada, provocando no ser humano algo que nós contrariamos na nossa percepção humana, seja ela moral ou escriturística. 4. O Deus calvinista, o estranho Deus calvinista, não garante às suas testemunhas a convicção que ele é o Salvador dos homens. O estranho Deus calvinista não garante às suas testemunhas a convicção que ele é o Salvador dos homens. Por quê? Ele não garante para mim esta convicção. Porque o estranho Deus calvinista não é o Salvador dos homens ou da humanidade. O Deus calvinista é Salvador dos eleitos. Então, quando eu testemunho a alguém que Deus é o Salvador, o meu testemunho é falso. O meu testemunho não é convicto, porque quando eu digo a alguém que Deus é o Salvador da humanidade, automaticamente eu preciso retirar deste conceito amplo de humanidade os eleitos e deixar em outro lugar os réprobos. Então, o estranho Deus calvinista não garante a mim, que sou testemunha, a convicção de que para aquele que eu estou pregando, ele é Salvador. Muito bem, queridos irmãos, este foi o nosso vídeo. Nós esperamos que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, coloque aí a sua pergunta nos nossos comentários. Edifique alguém com esta mensagem, compartilhe e promova a ideia que nós estamos aqui tentando proporcionar aos amados irmãos. 10 razões porque eu não sou calvinista. A primeira razão, o estranho Deus calvinista. E aí está o vídeo que nós prometemos. Breve estaremos lançando na próxima quinta-feira um outro vídeo. Eu gostaria de dizer aos amigos que pode não ser a sequência imediata, ou seja, o segundo vídeo desta série de 10 razões. Podemos estar colocando um vídeo de um assunto, digamos assim, emergencial, ou um assunto que está em evidência no momento, e intercalamos assim as 10 razões porque eu não sou calvinista. Compartilhe, marque alguém nesta publicação, neste vídeo, para que outras pessoas possam participar deste assunto. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.